Nossa conversa de hoje é sobre um conto budista chamado Rio de Água e Rio de Fogo em um Estreito Caminho Branco. Esse conto ele foi escrito por um monge budista chamado Chantal, né? Então, o monge Chantal, ele escreveu esse texto como ele viveu no século VII, entre 613 e 681, né? E ele é um dos patriarcas da Terra Pura, ele é um dos patriarcas das escolas da Terra Pura, e foi um dos primeiros, depois de Vasubandhu, Nagarjuna e Vasubandhu, Chantal escreveu vários comentários, perdão, gente, eu estou extremamente gripado. Ele escreveu vários comentários sobre os sutras da Terra Pura e os sutras de Amida, né? Então, Chantal ou Chandal, em algumas grafias. Ele é muito importante tanto para a escola Jodoshu como para a escola Jodo Shinshu, por trazer luz, né, sobre os sutras, os três sutras, o Sutra da Contemplação, o Sutra do Buddhamida e o Sutra da Vida Infinita. E ele usa uma analogia, ele usa uma alegoria, né, muito bonita, que eu vou contar para vocês agora, e depois nós vamos conversar um pouco sobre ela. Ele começa assim o texto: E para todos aqueles que desejam renascer na terra pura, agora eu conto para vocês uma parábola, para o bem daqueles que desejam praticar o verdadeiro caminho, como uma proteção para a sua fé, para a sua confiança e uma defesa contra o perigo dos pontos de vista errôneos. Como é? Existia um homem que estava desejando viajar 100 mil li. Li é uma unidade de distância chinesa, né? Para o leste. Só que ele estava numa imensidão desértica e, de repente, no meio do caminho, ele avista dois rios. Um deles é um rio de fogo, que se estende infindavelmente para o sul. O outro é um rio de água, que se estende infindavelmente para o norte. Cada um dos dois rios tem 100 passos de largura e uma profundidade insondável. Eles se estendem sem fim para o norte e para o sul. Exatamente entre o fogo e a água, porém, há um caminho branco com apenas 10 centímetros de largura, abrangendo as margens leste e oeste, e tem 100 passos de comprimento. As ondas de água surgem e batem no caminho branco de um lado, enquanto as chamas do fogo o queimam do outro. Incessantemente, o fogo e a água vêm e vão. Esse homem está no meio de uma terra de ninguém, e nenhum ser humano pode ser visto nas redondezas. Mas em dado momento, surge uma horda de assassinos cruéis e feras selvagens que o veem ali sozinho e começam a competir entre si na corrida para matá-lo. Temendo a morte, ele corre direto para o oeste e então vê esses rios. Rezando, ele diz para si mesmo: Para o norte e para o sul, eu não vejo fim para os rios. Entre eles, vejo um caminho branco, extremamente estreito. Embora as duas margens não estejam distantes uma da outra, como posso passar de uma para a outra? Sem dúvida, hoje, certamente, eu vou morrer. Se eu tentar voltar, a horda de assassinos e feras virão atrás de mim. Se eu correr para o norte ou para o sul, essas feras malignas, essas serpentes venenosas correrão na minha direção. Se eu tentar seguir para o leste, eu caio, oeste ou leste, vou cair nesses rios. Então, ele é tomado por um terror inexprimível. Ele pensa consigo mesmo: volto agora e eu morrerei.
Fico e eu morro. Vou em frente, eu também morro. Como a morte deve ser enfrentada em qualquer caso, de qualquer maneira, eu prefiro seguir por este caminho que está diante de mim e ir em frente. Com esse caminho, certamente poderei atravessar. Nesse exato momento que ele tem esse pensamento, ele ouve alguém na margem leste chamá-lo e encorajá-lo. Amigo, disse a voz, siga este caminho com firmeza, e não haverá perigo de morte. Ficar aqui, aonde você está, é morrer, na certeza. Enquanto que na margem oeste, ouve-se alguém gritando também: Ei, você, venha em frente, obstinadamente, com disciplina, com propósito fixo, porque eu posso te proteger. Não tema cair no fogo ou na água. Com o pedido de um e o chamado de outro, essas duas vozes, o homem se endireita o corpo, foca sua mente e resolve, sem mais qualquer dúvida ou hesitação persistente, atravessar o caminho branco. Mal ele dá um ou dois passos, quando da margem leste, a horda de, a horda de assassinos começa a gritar: Ei, amigo, volte! Esse caminho que você está pegando é perigoso. Você nunca conseguirá atravessar. Sem dúvida, você está fadado a morrer. Nenhum de nós pretende fazer mal a você. Embora ele ouça esse chamado, o homem ainda não olha para trás. Com a sua disciplina, com a sua determinação, ele segue o seu caminho obstinadamente e sem pressa. Em pouco tempo, ele estará na margem oeste, longe de todos aqueles problemas para sempre. E então, ele é saudado pelo seu bom amigo, que havia lhe gritado palavras de encorajamento. E a alegria enche o seu coração de uma maneira sem fim. Esta parábola tem o significado que nós chamamos da margem. Perdão, essa parábola tem um grande significado. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a margem ocidental é comparável a esse mundo, ao mundo do Sansara, né? A uma casa em chamas. A margem oeste é um símbolo da terra pura, da terra preciosa, a terra da bem-aventurança. Os assassinos, as feras e os aparentes amigos que estão, né, chamando o caminhante são, primeiro, os seis órgãos dos sentidos, representando as seis consciências, né, que são os cinco sentidos mais o sexto, que o budismo chama, né, o sexto sentido, que é a mente, é o pensamento. Também aí estão os cinco agregados que nos fazem como que nos definem como seres, né? Que é o corpo, as formações mentais, a consciência e aí por diante. E os quatro elementos, né? Terra, fogo, terra, fogo, ar e água, né? O deserto inicial, onde essa pessoa está, né? Esse caminhante está, é, é, é a nossa vida, né? É a vida. Então, é a vida que, teoricamente, a gente segue os maus companheiros e não encontra os bons e os sábios. Esses maus companheiros não são os nossos maus amigos, mas são os nossos maus hábitos, né? Os dois rios, o rio de fogo e o rio de água, são comparáveis. A água é a ganância e o apego humano, né? E o fogo é a raiva e o ódio. Então, a gente está sempre olhando para um lado ou para o outro, né? Um lado ou para o outro. A gente está sempre tendo essa sensação ou de apego, ou de raiva, ou de ignorância. Então a gente está sempre pendendo para esses rios, né? O caminho branco no centro, com 10, 12 centímetros de largura, é a aspiração da iluminação. Então, quando a gente tem essa aspiração da iluminação, abre-se esse caminho. É um caminho estreito, difícil de ser encontrado, difícil de ser achado, mas é um caminho que está entre essas paixões mundanas que nós temos, esses venenos mentais, né, representado pela água e pelo fogo. Mas esse caminho branco é a nossa aspiração.
né? Que ela surge no meio de todas essas paixões mundanas, da ganância, da raiva. A ganância e a raiva são extremamente poderosas, então são comparadas tanto a fogo como a água, né? Porque são forças destrutivas, né? E também a ideia do caminho branco ser tão pequeno é que diante dessas coisas, diante desses apelos todos que nós temos na vida, essa nossa manifestação, esse nosso desejo de iluminação, ele fica muito pequeno perto disso, né? Ele fica muito restrito perto disso. Mas ele é válido, porque ele consegue se abrir no meio desses rios, né? Ah, as ondas, né? Que ele falava que as ondas que batiam as ondas de água, as labaredas de fogo, né? Significam os pensamentos de apego que surgem na nossa mente, que mesmo nós trilhando esse caminho branco, mesmo nós trilhando ali o caminho para a iluminação, a gente ainda sofre ataque do nosso ego, a gente ainda sofre ataque do apego, a gente ainda sofre o ataque da raiva. Então, são essas labaredas que nos pegam todos os dias, a todo instante, ou essa água que bate em nós, né, também a todo momento, né, e fazendo com o que a nossa mente se polua, né, ou se inunde com a água, se polua com os fumos do fogo, né. As chamas também queimam o caminho, né, então as chamas geram esse pensamento de raiva e de ódio que queimam o Dharma, queimam a sabedoria. Né? Então, quando a gente está no caminho, a gente acha que adquiriu a sabedoria, vem o nosso apego, a nossa raiva, tudo, e queima isso, e a gente parece que a gente volta para o caminho iniciante, né? O homem que segue o caminho, né, ali, ele é comparável àquela pessoa que dirige as suas ações, né? A você que dirige as suas ações e que faz as suas práticas budistas, né? Que executa as suas práticas. Então, nós somos essa pessoa que tenta cruzar esse caminho, né? A partir da hora que nós decidimos pela prática budista, nós estamos entrando nesse caminho, nós estamos entrando nessa maneira de conduzir a nossa vida. E as vozes, né? Quem são essas vozes que falam conosco? Primeiro, a voz encorajadora que vem lá que vem da margem oriental, exortando o praticante a seguir o caminho para o Ocidente, é o Buda Shakyamuni, né? Que celebramos hoje o seu nascimento. Então, é o Buda que nos chama. Então, lá no fim do caminho branco, o Buda Shakyamuni está nos exortando para seguir por esse caminho. Então, nós ouvimos essa voz, claro, hipoteticamente, estamos aqui falando de forma figurada, né? Porque o Buda já desapareceu da vista dos homens, né? Mas os ensinamentos ainda seguem aqui muito fortes. Então, por isso que o Chantal usa vozes, né? Porque você não consegue ver o Buda, então você ouve a voz dele, a voz de Shakyamuni exortando o praticante a seguir no caminho, né? Os assassinos, os rufiões lá, depois de terem dado alguns passos, é comparável a- aos, aos ensinamentos malignos, né, que a gente chama. Então, são os ensinamentos errôneos que a gente recebe pela vida, né, o ponto de vistas errôneos que se espalham desenfreadamente pela nossa vida, né? Então, isso criando perturbações na nossa mente, criando confusões na nossa mente, e gerando ações não meritórias, gerando ações que geram sofrimento, né? Então, tentando nos tirar do caminho. Então, essas feras, esses assassinos, são as perturbações que nós temos, as perturbações externas, né? Enquanto o rio de água, o rio de fogo são as perturbações internas, os assassinos, as feras, são as perturbações externas, são os caminhos errados que nós tivemos, são os amigos errados que a gente teve, os ensinamentos errados que nós tivemos, são as percepções erradas da vida que nós temos. Então, tudo isso daí são esses elementos que tentam nos tirar do caminho budista, né? E aí, quando a gente tem a outra voz que fala, né? Olha, venha que eu estou aqui te esperando, que eu te protejo. Lembra que eu falei isso? Então, esse é o outro Buda, é o Buda Amida, é o Buda Amitabha, que está na margem oeste, que é justamente a terra pura dele, que é a terra pura do oeste, né? Então, e aí ele chega na margem oeste e é saudado por um bom amigo. Quem é esse bom amigo? É o Buda Amida, né? O Buda Amitabha, o Buda Amitaios, né? Então é aquele que fala, vem que eu te protejo, quer dizer, eu estou aqui te esperando nessa margem, eu te protejo, então venha
aqui. Então, quando ele chega a essa margem, ele é saudado por esse bom amigo e há todo aquele regozijo, né? Então é comparado, esse momento é comparado por todos aqueles seres afortunados que estavam por muito tempo afundados no mar de nascimentos e mortes dentro do samsara, se debatendo, né? E apanhados nas próprias ilusões, sem qualquer tipo de chance de libertação, mas que aceitam essa orientação de Buda Shakyamuni, né? Falando sobre o caminho, né? Para seguir esse caminho e a gente confia nesse chamado, a gente confia nas escrituras budistas, a gente confia nos sutras, a gente confia nesse chamado. Mas o Kitterfé, eu gosto mais da palavra confiança, né? Então nós somos convidados a seguir por esse caminho e encontrar o Buda Amida, né? E aí a gente já segue esse caminho sem mais prestar. A gente sabe que esses rios estão lá, a gente sabe que as bestas estão lá, a gente sabe que os assassinos estão lá, mas a gente não dá bola, né? A gente segue firme, com bastante concentrado, bastante devotado, pelo caminho branco, para encontrar essa terra pura e se livrar desses rios e se livrar se livrar do samsara, né? Sair do samsara e fazer com que a gente atinja a iluminação num determinado momento que nós renascermos na Terra pura e encontrar o Buda. Eu gosto muito dessa parábola porque ela é bastante ilustrativa, né? Eu acho que Chantal teve uma ideia muito boa de ilustrar isso. E para quem está acompanhando no Zoom, está aqui a alegoria, né? Isso é como se fosse uma pintura determinando aqui os rios, né? Mas eu acho que ele reflete bem a nossa condição de praticantes budistas, né? Nós estamos sempre tentados a nos jogar num rio ou no outro, ou voltar para trás. Toda vez que a gente tenta praticar, a gente parece ter uma força que nos puxa para baixo de novo, que nos quer parar com, que nós não queremos, para não mudarmos, né? Evitar essa mudança. Isso é o nosso ego. É o nosso ego trabalhando para que a gente não se desenvolva, para que a gente não vá em frente no caminho e que a gente possa se jogar num rio seria muito mais prazeroso, né? Ou mais fácil. Prazeroso, eu não sei, porque jogar num rio de fogo eu acho que não é nada prazeroso, mas eu acho que é uma coisa de bastante sofrimento. Mas a gente sempre tem essa tendência. E é claro, essa pintura caótica, né, que esse conto determina, nada mais é que a maneira que nós vemos o mundo, né? Nós vemos o mundo dessa maneira caótica. A gente está olhando para fora de uma maneira caótica, onde nós criamos essa nossa realidade. Não que a realidade não exista, é um erro. Eu costumo falar aqui para os meus alunos que é um erro. Quem fala, a realidade não existe, a realidade não é essa. Não, a realidade existe. Acontece que os pontos de vista sobre essa realidade são diferentes de pessoa para pessoa. Então, todos nós podemos olhar para uma flor, para uma margarida, por exemplo, e termos sensações diferentes em relação a essa flor. Tem gente que adora uma margarida, tem gente que não gosta da margarida, tem gente que a margarida lembra coisas boas, que talvez foi o presente do primeiro namorado que recebeu, ou talvez lembre uma coisa ruim, porque tinha margaridas no enterro de uma pessoa querida. Então, assim, a realidade da margarida, da flor, é uma só, ela existe, ponto. Mas como nós interpretamos essa realidade é que fica uma coisa muito diferente de pessoa para pessoa. Então, os caminhos budistas também diferem de pessoa para pessoa. Então, por isso que Buda deixou vários métodos para nós. Esse método aqui, o que a gente está falando aqui de terra pura, Buda Amida, tudo isso, é um dos métodos, né? Uma das coisas é caminhar por esse caminho através de uma determinação, de uma confiança de que nós vamos chegar do outro lado, né? Recitando o nome do Buda, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Mas, inclusive, a recitação do nome é uma maneira de nós também olharmos para a realidade. Porque a recitação do nome é uma coisa que nós chamamos de upaya, né? São os meios hábeis. Então, é uma maneira que nós temos, é um símbolo que nós temos para interpretar essa realidade do Buda, para interpretar a realidade do Dharma. Quando a gente senta em zazen, também é um upaya, também é um meio hábil.
né? O Zazen, ele não é a iluminação, o caminho para a iluminação, mas ele aponta o caminho para a iluminação, né? Então, o Zazen é uma ajuda que a gente tem, uma lanterna que a gente tem para achar esse caminho. O Nembutsu, o Namo Amida Butsu, ele é uma lanterna para nós acharmos esse caminho também. Mas é uma vez que nós entramos nesse caminho, ou o Daimoku também é uma maneira de entrar nesse caminho, de achar esse caminho, né? É, é, então, quando a gente precisa de uma lanterna, a gente precisa de um apontamento, a gente precisa de um GPS, a gente precisa de um Waze, né? Um Waze espiritual que nos guie através desse caminho. E também vale a pena destacar que um guia pode ser muito importante no caminho desse. Então, um professor de Dharma, alguém que possa te ajudar, alguém que te aponte, te dá um guia, te mostre o mapa, né? Também é importante. Uma pessoa qualificada, uma pessoa com formação, com experiência, para poder te indicar esse caminho. Muita gente me pergunta como é que eu faço para aplicar o budismo no dia a dia, né? Como é que eu entro nesse caminho branco e passo a aplicar o budismo no dia a dia? O problema é que a resposta para essa pergunta, ela não é simples, porque não é uma fórmula mágica. O budismo é uma religião de transformação. E é uma religião de transformação da maneira que a gente vê o mundo. E você não transforma a maneira que você vê a realidade de um dia para o outro. Então, é uma coisa que requer prática, uma coisa que requer um treinamento, né? Não é simplesmente a gente unir as mãos, pedir, por favor, Buda, me ilumine. Isso não adianta, né? Se você não passa por uma transformação interna, se você não passa é, a ter ações para que você possa realmente trilhar esse caminho, não adianta você pedir nada para ninguém, senão seria muito fácil. Buda tem uma, né? Buda Amida é o Buda da compaixão infinita. Eu acho que ele quer que todo mundo se ilumine mesmo, mas nem ele consegue fazer com que isso ocorra de uma maneira mágica, né? Eu garanto que se fosse fácil assim, para que a gente ia ser budista? Para que ia ter guerra no mundo? Para que ia ter fome? Resolvia logo os problemas de todo mundo, vamos todo mundo para o Nirvana e pronto, né? Acabou, não temos mais problema. Mas a entrada nesse caminho branco aí depende de nós. Esse primeiro passo aí depende muito de nós. Então eu preciso querer. E é um caminho que às vezes é frustrante. Às vezes a voz desses assassinos, dessas bestas feras que estão lá, ficaram lá no começo, são mais fortes e a gente volta para trás. Porque nós queremos soluções imediatas para os nossos problemas, nós queremos soluções para agora. Mas a solução de agora não tem como, porque o agora nós estamos vivendo um karma do passado. Então esse presente ele está realizando karmas que nós adquirimos no passado, não tem como mudar. Agora, eu posso trabalhar a minha vida a partir de agora para que meus karmas futuros sejam diferentes. Mas isso eu tenho que trabalhar agora. Não adianta eu trabalhar no passado. O passado já foi, gente. Não tem como mudar. Não tem como eliminar karma. Então eu preciso seguir daqui para frente. Então o que eu vou fazer hoje para que o meu amanhã seja diferente? Sensei, eu tenho aqui uma dívida imensa. Cara, se tem uma dívida, você tem que ver como é que você vai pagar, porque não dá para sumir com a dívida. Não dá para sumir com os boletos. Não dá. Você adquiriu essa dívida no passado, não dá para mudar o passado. Agora, dá para você trabalhar a sua vida agora para que você não tenha que isso não ocorra de novo, né? Ah, eu perdi um grande amor, sem sei, o que que eu faço? Analise por que que você perdeu. Você perdeu, está lá no passado. Então, como é que você faz para ganhar de novo? Como é que você faz para não cometer talvez os mesmos erros que você cometeu com esse amor, para que o próximo não sofra as mesmas consequências? Isso é budismo. Isso é budismo. Fazer uma análise crítica da sua situação, fazer uma análise do que você está vivendo e mudar é budismo. Fórmula mágica é a religião errada, né? Imediatismo, sorry, religião errada, né? Isso não tem. É um período de transformação. Mas o legal é que essa transformação ela é perene. Uma vez que a gente atinge níveis de transformação no budismo, é perene, tá? Então, essa é a grande diferença. Você não tem coisas mágicas, mas também quando você se transforma, isso é para sempre, né? Você vai levar isso para o resto da sua vida. Pode demorar, pode demorar. Eu digo para vocês, tenho quase 54 anos, vou dizer que eu estou aprendendo, eu estou compreendendo o budismo, depois de ser budista desde os 15 anos de idade, eu estou compreendendo agora. Muita coisa do que eu vivi nos últimos 5 anos, para mim, foram
mais impactantes do que qualquer outra parte da minha vida para entender o budismo. Mas eu segui firme. Eu fui sempre assim, puta, eu acredito nesse troço aí. Eu acho que tem solução, sim, né? Demorou um pouco, mas tem. Mas eu divido aqui com vocês de que minha vida hoje ela é pautada pelo budismo praticamente 100%. E não vou dizer que é um mar de rosas, mas eu consigo entender a minha vida muito mais do que eu entendia há 10 anos, né? Então, estou aqui dando meu testemunho para dizer para vocês que o negócio funciona, tá? Então, é, esse caminho, para quem quiser entrar nesse caminho, o que eu recomendo é sempre buscar um lugar seguro, um lugar tradicional, um professor seguro. Não precisa ser comigo, pode ter vários outros monges disponíveis na internet aí, também fisicamente. Você não precisa ter um templo do seu lado para ser budista. Eu sei que é legal a gente ter interação, eu sei que é legal a gente ter as pessoas, eu sei que é legal a gente estar com as pessoas, mas o mais importante é você ser legal com você mesmo. O mais legal é você procurar as coisas para você, tá? Eu sei que o Sangha é uma coisa importante, mas hoje a gente tem chance de sangas virtuais, de estar próximo virtualmente. E às vezes, quando der, viaja, participa de um retiro, participa de uma cerimônia, tal, quando der. Mas o importante é que você resolva essas coisas com você. O coletivo é legal, mas primeiro você precisa transformar você. E aí você pode pensar no coletivo. Então não se preocupa muito se não tem templo perto da sua casa, porque a realidade da maioria dos brasileiros, ou talvez da maioria da população mundial que não vive nos países orientais primariamente budistas, não tem templo perto de casa. E os templos budistas, eles não são das ordens budistas. Os templos budistas são criados por leigos. E aí são filiados às ordens budistas. Diferente de uma igreja católica que é construída pela diocese, não é assim que funciona no budismo. Então, você tem duas saídas. Ou você pratica sozinho com o apoio de um professor, e aí, quando der, você se reúne com o Sangha, ou você cria um templo, e aí se filia e pede para que o monge cuide do seu templo, e isso é possível que isso aconteça. Tá? Claro, você pode criar um templo, você pode criar um dojo de prática na sala da sua casa, convidar as pessoas, você pode ter uma salinha de yoga que você alugue e peça orientação de monges tal, e tem um monge para te orientar. Isso é possível de ser feito, né? Mas a gente precisa querer, a gente precisa ter disciplina, precisa ter compromisso, precisa ter uma série de itens. Então, se não é o caso, você pode praticar remotamente e nós temos aí vários monges disponíveis, não só da Terra Pura, mas também do Zen, de outras, dos tibetanos. Nós temos aí oportunidades de trabalhar remotamente. Tá bom? Tem alguém no Instagram aqui me fazendo uma pergunta. Boa noite, Sensei. Baseado nisso que está sendo falado, como fica a questão dos patriarcas do Shin que disseram que não é possível irmos à Terra por nossos próprios méritos? Então, eu não estou dizendo, o que eu estou dizendo para você é que você precisa entrar no caminho, né? Você precisa entrar no caminho. Existem práticas que nos limitam, né? O próprio Shinran disse e Honen também disse que ele tinha. Honen dizia que tinham três bases do caminho, né? Os preceitos, que ele falou que ele não conseguia seguir, a, os ensinamentos profundos, que ele falou que ele também não tinha inteligência suficiente para isso, e o que restava para ele era a prática. Então, quando a gente está aqui fazendo a prática do Namo Amida Butsu, nós estamos recordando o Buda, né? E essa é a prática que Shinran nos deixou, essa é a prática que Honen nos deixou, que através dessa recordação do Buda, nós podemos entrar nesse caminho, e lembro que esse caminho aqui foi dito por um dos patriarcas, né? Essa alegoria toda foi dita por um dos patriarcas da Terra Pura, isso aqui foi o que eu estou explicando aqui, foi explicado por Chantal, que é o terceiro patriarca da Terra Pura, tanto de Jodoshu como de Jodoshinshu. Você precisa entrar nesse caminho. E entrando nesse caminho, Namo Amida Butsu é um dos caminhos. Agora, tem gente que tem o dom de poder meditar, de seguir os preceitos, de meditar, e tá ótimo. Isso também é um caminho, né? Eu escolhi o caminho da Terra Pura, para mim. Agora, cada um escolhe o seu caminho, né? Shinran e Honen nunca disseram que os outros caminhos eram inválidos.
Eles sempre disseram que eles escolheram esse caminho, porque eles não conseguiam seguir o caminho das outras escolas. E isso é para mim também. Mas eu respeito muito e acho que tem todas as pessoas têm condição de seguir o caminho de outras escolas também. É uma decisão pessoal de cada um. Por quê? Porque o Buda deixou vários caminhos para nós. O Buda, através de vários métodos diferentes de meditação, de prática, deixou praticamente um método para cada tipo de pessoa. Então, cada um escolhe o seu. O que eu escolhi é esse. Então, eu uno minhas mãos, recito o Namo Amida Butsu sempre que eu posso, e eu projeto essa minha confiança de que eu vou renascer na Terra pura. Existem outros métodos. Tem gente que recita o Sutra do Lótus. Eu não vou dizer que não é um método válido, porque se o Buda escreveu isso num sutra, eu não posso. Quem sou eu para dizer que um sutra está certo ou um sutra está errado? Né? É impossível. Eu não consigo escolher. Eu, na minha pequenez, não consigo escolher um sutra e dizer, esse sutra está errado. Eu estou dizendo que um Buda está errado. Eu não posso dizer isso. Acho que ninguém consegue dizer isso. Então, o que nós temos são escolhas. Então, cada um escolhe o seu caminho. Shiran, Ronen, Chantal, Geshin, Tanluan, Taocho, Vasubandhu, Nagarjuna indicaram um caminho da Terra pura. Mas Vasubandhu, Nagarjuna também indicaram outros caminhos. Se você olhar, Nagarjuna é um dos patriarcas da Terra pura, mas também é patriarca da maioria das escolas tibetanas. Né? Também os tibetanos seguem muitas coisas, outras coisas que Nagarjuna disse. Então nós precisamos tomar cuidado, nós temos que escolher o nosso, mas nós não precisamos ser proselitistas, não precisamos dizer aos outros não funciona. Não funciona para nós, não funciona para mim. Né? Outros métodos funcionam, mas com certeza funcionará para outras pessoas. Bom, é... então, até aprofundando um pouco nisso, a gente precisa entender que todos os sutras foram palavras proferidas pelo Buda. Né? Então, outro ponto também, que eu costumo falar para os meus alunos aqui, é a famosa ideia de ter um Buda para chamar de seu. Né? Eu acredito no Buda Shakyamuni. Mas eu não quero saber do Buda Amida, do Ratnasambhava, de Amoghasiddhi, né? Não, o meu é o Buda Shakyamuni. Tá, mas só vou lembrar vocês de que quem nos apresentou todos esses outros Budas foi o Buda Shakyamuni, né? E se a gente levar em consideração que um Buda é a emanação do Dharmakaya, é a manifestação do Dharma, então não importa qual é o Buda que eu estou falando aqui. Então, cada Buda tem a sua característica e nos dá um método, nos deu um método, né? Então, pelas escrituras budistas, a terra pura de Amida não é a única terra pura. Existem outras terras puras que podem ser almejadas, serem renascidas, né? Então, é um fato. A gente escolhe. Nós temos esse acesso. O nosso karma nos permite escolher os vários caminhos budistas que estão disponíveis para nós. E isso é incrível. E eu acho isso maravilhoso, porque todos nós somos acolhidos pelo Dharma. Todos nós somos acolhidos pelo Dharma. Se você vai seguir o que está no Sutra do Lótus, está ótimo. Se você vai seguir o que está no Satipatthana Sutra, está ótimo. O que você vai seguir no Sutra da Vida Infinita, está ótimo. O importante, gente, é vocês entrarem no caminho. O importante é vocês encontrarem um professor. O importante é vocês encontrarem o Dharma. Depois, escolhe-se as coisas. Mas primeiro precisa dar os primeiros passos no caminho. Que mesmo que você opte por uma escola, um método, onde se pede para você ter a confiança no Buda, você precisa dar os primeiros passos. Ronen mesmo falava isso, né? E que os primeiros passos eram importantes. Então, o budismo é imenso. Ele é imenso e ele é fantástico por causa disso. E que bom que nós temos grandes professores disponíveis para nós, de várias escolas diferentes. Nós temos gente fantástica na Sotozen, temos gente fantástica na Nichiren Shu, temos gente fantástica no Jodoshu. Não precisa ser eu no Jodoshin, tem mais gente fantástica no Jodoshin também. Nas escolas tibetanas, Sakya, Karma, todos, né? Nós estamos muito bem servidos de professores e de lugares para treinar, mesmo que seja remoto, tá bom? Então, eu exorto vocês
eu exorto vocês a procurarem o seu lugar, procurarem o seu mestre, procurarem a sua escola, mas o mais importante é entrar no caminho branco, né? Se defender das labaredas, se proteger das águas e entrar num caminho, entrar nesse caminho que é o mais importante. Sabe, gente, a gente está numa fase, eu moro agora na Europa, eu moro em Madrid, e eu vejo que o budismo está muito mais atrasado aqui na Europa do que está no Brasil, por exemplo, porque aqui a maioria dos países, a Espanha, por exemplo, é um país muito, muito, muito católico, tem muito pouca manifestação budista aqui. Portugal, a mesma coisa. Então, eu acho que de alguma forma nós somos privilegiados no Brasil de ter uma manifestação budista do jeito que a gente tem, né? Eu acho que a gente é muito, muito privilegiado de ter os professores que a gente tem no Brasil. A gente já teve, né? Teve aí, nós somos todos discípulos de Ricardo Mário Gonçalves, o grande sensei que faleceu há algum tempo, mas que abriu as portas para nós como o primeiro monge brasileiro a ser ordenado. Então a gente é muito afortunado, né? Então você, por incrível que pareça, você pode escolher uma escola tradicional budista e você vai ter gente muito boa para te apoiar, gente muito boa para te orientar, né? Então nós somos extremamente afortunados por isso. Não deixem de. Não se, e o que eu acho que a gente precisa entender budismo primeiro. Depois a gente vê aí esse negócio de escola, tudo isso, sabe? Eu acho que a gente precisa entender budismo, a gente precisa entender a filosofia budista, a religião e os métodos filosóficos budistas por trás dessa religião, porque é dessa maneira que a gente vai entender como é que a prática budista se manifesta em nós, como é que a prática budista nos faz caminhar. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Isso é mais importante do que ficar brigando aqui. Ah, esse Buda é mais legal, esse Buda é melhor, esse sutra aqui é verdadeiro, o outro não é. Gente, esquece isso, né? Todos os sutras são verdadeiros, todos os Budas são verdadeiros. E tudo isso é manifestação do Dharma, que é o mais importante de todos. Tá bom?